convocação solene é o que Deus está pedindo ao profeta Joel. E é uma convocação solene que o povo deveria obedecer e cumprir. Tudo que está dito, diz Paulo, que tudo que está dito na palavra de Deus serve para nos instruir, nos corrigir e nos aperfeiçoar. Preste atenção numa coisa que eu vou explicar para vocês. O Antigo Testamento não gera doutrina para nós, porque Cristo já veio e tudo que estava dito no Antigo Testamento se cumpriu plenamente em Cristo. Mas há princípios que não são quebrados e não são invalidados. São princípios que se continuam ad eterno. Não passa com o tempo. E essa é um dos princípios bíblicos, por isso o tema, a importância do jejum bíblico na vida cristã, é o princípio que não passa. É algo que nós ainda no século 21 temos que continuar fazendo. Mas para fazer o santo jejum, precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. E por que é que nós estamos fazendo. Porque assim como o povo lá atrás degenerou o jejum, a igreja do século 21 também degenerou o princípio do jejum, não entendendo o que significa o jejum. E quando nós fazemos alguma coisa sem entendimento, a tendência é dar errado. E a tendência é não receber aquilo que se espera, porque não entendemos o que estamos fazendo. Então Deus fala, é santa convocação. E quando é santa convocação naquela época, era para todo o povo, do maior ao menor, meus irmãos, amém? Até os animais entravam na dança. Ninguém comia, do maior ao menor, e nem os animais. Por quê? Era um período de preparação para que eles pudessem ter um encontro com o Senhor. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. O que foi que Deus disse a Moisés? Quando Moisés viu lá o arbusto queimando e não se consumindo, e ele foi tentado pela curiosidade para se aproximar e meter a mão lá para ver que fogo era aquele, qual foi a ordem de Deus? Não, não é de qualquer jeito não, Moisés, você vai chegar diante de mim, não. Você não tem noção de onde você está? Esse espaço agora não é mais um espaço. Irmão, entenda a doutrina muito bem entendida. Esse espaço que você está agora não é mais um espaço comum. Porque aonde Deus está não é mais um lugar comum. Amém, meus irmãos? Amém. Se Deus está aqui nessa casa, essa casa não é lugar comum. Se essa casa não é lugar comum, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para entrar no espaço que não é meu, no espaço que é de Deus, que Ele determinou para que eu entrasse, mas entrasse de determinada forma para que eu pudesse ter comunhão com Ele. Então Ele diz, ó, não é para entrar, tira a sandália, se prepara e depois você entra. O jejum era uma preparação de encontro com Deus. Então Deus diz, olha, todo mundo vai ter que se preparar, porque eu vou vir até vocês para se encontrar com vocês, e eu quero encontrar vocês exatamente do jeitinho que eu quero. Então, é um princípio que não pode ser esquecido e nem anulado por nós. Deixa eu ver. Orange, você vai ter que mudar aí para mim, que isso aqui não funciona mais não. Muda aí, avança. Joel capítulo 1, versículo 14. Santificar em um jejum. Irmão, o que é a palavra santificar? A palavra santificar, ela significa separar. Separar é para mim um período. Então quando ele diz para mim, santificar em um jejum, separar um período para mim.
convocai uma assembleia solene. De novo ele repete a assembleia solene. Congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra. Ou seja, ninguém vai ficar fora da santa convocação. Ninguém vai ficar fora do santo jejum. É para todo mundo fazer. É para todo mundo se preparar, porque eu vou me manifestar a todos e não uma parte. Eu vou me manifestar a todos. Portanto, todos têm que estar preparados quando eu me encontrar com vocês. E todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, irmão, olha só, a gente vai começando a entender o que é o jejum. Separai um período para mim, aonde? Na casa do Senhor, e fazer o que? É uma ordem. Clamai ao. Veja que a oração e o jejum, eles andam irmanados de mãos dadas. Nós vamos ler um texto já, os irmãos vão entender isso aí. Avança, irmão. Joel, um profeta para o seu tempo, profetizou em Judá e Jerusalém no 9º século. Qual era a missão de Joel? Uma vez que Israel já estava levado cativo, já estava no cativeiro, a tribo de Judá ainda estava na terra. Deus levanta o profeta Joel para chamar Judá ao arrependimento. Devido ao quê? Devido ao julgamento de Deus em relação aos gafanhotos, eles se acham. Vamos ler Joel capítulo 1, versículo 6. Então, Deus levanta o profeta Joel para chamar o povo para o arrependimento, para que o juízo maior não viesse. Mas antes do juízo maior não vir, Deus manda um juízo menor, por assim dizer. Qual é o juízo menor? Joel capítulo 1, versículo 6. Quem lê, por favor? Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Aí ele está falando da Babilônia, que viria sobre Judá, se Judá não se arrependesse. Irmão, olha, vai aprendendo a doutrina do jejum. O jejum está entrelaçado com a oração. O jejum está entrelaçado com o arrependimento. Por que nos foi ensinado? Por que nos foi passado? Que o jejum é quase que uma varinha mágica. Que você faz um período de jejum para Deus dar alguma coisa a você, né? Para Deus ouvir você. É como se fosse um atalhozinho para você chegar no caminho, no lugar mais rápido, você pega um atalho. O jejum não é isso. O jejum não é para pedir: Senhor, vou fazer um período de jejum porque eu quero isso aqui. Não. O jejum está atrelado a um período de separação, de consagração para Deus. Está atrelado à oração, está atrelado ao arrependimento. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Tem que entender a doutrina muito bem entendida, irmão, para você entender o que nós estamos fazendo aqui durante todos esses meses aqui. Então o jejum não é uma moeda de troca. O jejum é um ato de arrependimento, é um ato de contrição, é um ato de reconhecimento de que você é impotente, mas que Deus é todo poderoso, de que só Ele pode fazer todas as coisas. Então Deus levanta o profeta e diz: vai vir o juízo. Olha o versículo 9 a 12, quem lê? Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. 10. Espera aí, agora volta só um bocadinho para o versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Ou seja, Deus estava mandando praga sobre a terra, sobre a plantação, para devastar a plantação, para punir Judá,
para ver se Judá saía do seu caminho pecaminoso. Então Deus diz: olha, vai vir gafanhoto, vai vir pulgão, vai vir ferrugem, vai vir tudo, vai vir estiagem, vai vir seca, a terra não vai produzir se vocês continuarem nesse caminho. Mas mesmo fazendo tudo isso, o povo de Judá continuou no caminho. Aí então o grande povo, o rei da Babilônia, veio e tomou Judá como cativo. Continua a leitura. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. A terra está devastada, não tem grão, não tem azeite, porque a base da alimentação de um judeu naquela época era a farinha e o azeite. A base da alimentação do brasileiro qual é? Arroz, feijão e o ovo, não mistura. Essa é a nossa base. Agora você calcula, irmão, se vier uma estiagem tremenda nas plantações, o que nós vamos comer? Vamos viver de quê? É o que Deus está falando: eu vou pegar vocês pela boca, para ver se vocês se arrependem, para ver se vocês tomam um jeito na vida e volte pelo caminho de arrependimento e servir ao Senhor. Mas o povo não ouviu e foram levados para o cativeiro. Verso 11: os lavradores se envergonham, porque não tem o que colher. Os lavradores iam para a roça, ia pegar o quê? Por que se envergonha? Ia voltar para casa e ia falar o que para os filhos? Ia falar o que para a família? Então por isso o Jó diz: eles vão se envergonhar, porque não vai ter o que colher. Continua. Os vinhateiros gemem sobre o trigo. Olha, pera. Os vinhateiros, por quê? Os vinhateiros gemem. Aumenta só o retorno para mim, irmão. Por que os vinhateiros gemem? Porque não tem uva. Não é para fazer suco de uva não, meus irmãos. Não tem uva para pisar e deixar fermentar para fazer o vinho que eles bebiam cotidianamente. Porque fazia parte da cultura judaica, o vinho como faz parte da cultura judaica até hoje. E não se engane com esses pregadores que querem amenizar o lado de Jesus, que Jesus bebeu vinho, bebeu suco. Não era vinho, era suco de uva. Não, senhor, era vinho fermentado que ele tomava. Porque ele nasceu dentro de uma cultura. E dentro dessa cultura, até hoje, o vinho faz parte dessa cultura. E ninguém tem que se escandalizar com isso não. Amém, meus irmãos? Amém. Aprenda a Bíblia, aprenda a palavra de Deus. Jesus não precisa de advogado para defender, porque ele não é cachaceiro. Isso é um problema nosso. Não era um problema para ele. Então os vinhateiros ficam tristes porque não tinha uva para pisar, para poder fazer o suquinho, o vinhozinho que eles tomavam todo santo dia. Irmão, veja, presta atenção, que Deus lhe pega nessas coisas aí. Assim como o diabo te dá o que você mais gosta, Deus te pega aonde vai apertar o sapato bem apertado. Amém, meus irmãos? Então não se engane com Deus não. Não. A Bíblia diz que Deus é o que para nós? Deus é o que para nós? Deus é um pai. Não é o que diz a Bíblia? Que Ele é um pai. E Ele é um pai que nos ama. Amém? Sendo um pai que nos ama, o que Ele faz conosco às vezes? Nos corrige, nos disciplina, porque Ele é um pai que nos ama, e pai que ama, corrige, disciplina, porque Ele quer ver o bem do seu filho. Então não se engane com Deus. Não, Deus é amor. Exatamente por ser amor, que às vezes Ele disciplina os seus filhos, para colocar os seus filhos no caminho correto, no caminho certo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Amém.
ficar dúvida, pergunte. Continua. Sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a rameira também. A romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Base da alimentação judaica, indo embora. Por quê? Desobediência. Deus é um pai amoroso que está disciplinando o seu filho para o seu filho andar no caminho da retidão. Continua. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Aí. Então, querido, Deus levanta Joel e fala: Joel, fala isso aí para esse povo. Fala isso para ver se eles se arrependem, para ver se eles saem desse caminho. Se eles se arrependerem, eu não vou mandar a Babilônia e não vou levar cativo. Mas se eles não se arrependerem, então eu vou usar um chicote com eles. E o chicote era a nação babilônica, que acabaram levando e ficaram 70 anos na Babilônia lá. Avança aí. Livro de Joel, primeira parte: praga dos gafanhotos e a comunidade. Praga dos gafanhotos, chamado à lamentação, grande alarme, chamado ao arrependimento. Segunda parte: resposta do Senhor a Israel e às nações. Compaixão pela comunidade. Você vê que mesmo o povo sendo duro, de dura servir, rebelde, Deus ainda assim continua tendo compaixão dos seus. Assim como Ele teve do povo, Ele continua tendo compaixão de cada um de nós também, em nome de Jesus. Julgamento das nações e a presença de Deus em Jerusalém. Irmão, por que Deus faz todo esse movimento? Por que Deus faz santa convocação? Moisés, Joel, é santa convocação. É um dia que eu quero separado. Qual é o motivo? O motivo está aqui, no capítulo 3, do verso 18 a 21. Vamos ler? Vamos ler. Por que Deus pede a santa convocação? Joel capítulo 3, versículo 18 em diante. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará onde? Em Sião. É por isso que Ele pede santa convocação, meu irmão. Porque o prazer de Deus é estar no meio dos seus filhos. O prazer de Deus não é olhar para o profeta e falar: Icabote, foi-se a glória do Senhor. Não. O prazer do Senhor é ficar no meio do seu povo. Quem é que expulsa Deus do nosso meio? É o capeta? Não. Somos nós que expulsamos Deus do nosso meio, meus irmãos. Nós expulsamos. Nós colocamos Deus para fora. Nós fazemos com que a glória do Senhor se vá embora pela nossa postura, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de servir a Deus. O que diz a Bíblia em Levítico? Que o fogo arderá onde? Aonde? O fogo arderá na nave da igreja? Não. O fogo arderá no altar. Por que o fogo não está ardendo no altar? Porque nós estamos fazendo com que o fogo não arda mais. Porque nós estamos colocando Deus para fora desse negócio. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. E o altar somos nós. E somos nós que temos que trazer a presença de Deus no meio do povo. É por meio de nós, obreiros, obreiras, irmãos e irmãs, que nós trazemos a presença de Deus no meio do povo. Quando a igreja vê um corpo de obreiro que ora, um corpo de obreiro que busca, que consagra, que ora e Deus responde,
a tendência é Deus fazer a obra no meio do povo também, e o povo também acompanhar o corpo, a liderança, a oração e tudo. E se às vezes o povo desanima, a culpa também é nossa. Se o povo já não crê mais nas nossas orações, a culpa também é nossa. Porque nós não estamos nos colocando exatamente, como dizia antigamente, na brecha, para que o Senhor nos use e o povo veja que Deus está nesse lugar. Amém? Amém. Deus é tão misericordioso que aqui ele ainda não falou Icabote, foi-se a glória do Senhor. Aqui ele disse que o meu nome está sobre esse lugar e o meu coração está nesse lugar. Ou seja, minha alma está nessa casa, porque nós oramos e ele responde. Nós oramos e ele responde. Por quê? Porque ele ainda está entre nós. Porque o dia que ele falar Icabote, foi-se a glória do Senhor, nós vamos nos rasgar aqui e ele não vai nos ouvir. Então, se nós estamos orando ainda e ele está respondendo ainda, é porque ele ainda está no nosso meio, junto conosco, trabalhando conosco e usando a cada um de nós para que a bênção de Deus chegue à vida do povo. Amém, meus irmãos? Então, esse é o prazer de Deus, estar presente no meio do povo. Avança. Depois eu vou jogar esse negócio lá no grupo, lá para vocês lá, tá? O que é o jejum? Nas religiões, o jejum era usado como forma de acessar o mundo dos deuses. Era como se fosse uma varinha mágica. Vamos aqui consagrar para a gente acessar o mundo dos deuses, o mundo dos espíritos. Então, nas religiões, o jejum, irmão, não é só crente que jejua, não. A prática do jejum é uma prática das religiões, qual seja você quiser pensar. O jejum é uma prática quando o povo de Israel surgiu, essa história de jejum não surgiu com Israel, não. Isso aqui já era uma prática comum da antiguidade. Antes de Israel surgir como povo, como nação, as nações, os povos já jejuavam, já consagravam para os seus deuses. Então, quando o povo chega, ou quando Deus começa a falar sobre essas coisas, de jejum, de período, o povo já sabe o que Deus está falando. Por quê? Porque já era uma prática comum entre os pagãos. A diferença agora é que o jejum toma um sentido e um significado sagrado e divino para o povo judeu. Então, era uma prática comum. Ora, essa percepção de tratar o jejum como varinha mágica, ela foi degenerada ao longo do tempo, porque colocou-se no jejum uma coisa que não é uma função dele. O jejum não é para eu jejuar e para apressar uma bênção, pedir uma bênção. Por exemplo, quando o primeiro filho de Davi lá com a Berseba morreu, aonde é que ele estava? Aonde é que Davi estava? Bora, meus irmãos. Ele estava trancado no quarto, sem comer, sem beber, jejuando. Porque jejum também carrega o sentido de luto, de contrição, de tristeza. Quando a notícia chega lá que o menino morreu, o que ele fez? Diz o texto que ele se levantou, se banhou, comeu, encheu a pança e tocou a vida. Então, o jejum não tem sentido de ser uma varinha mágica que apressa a bênção. Não, o jejum é outra coisa. Vamos ler aqui rapidinho o que diz aqui Isaías capítulo 58, versículo 3 e 4, irmãos. Vamos ler. Isaías capítulo 58, versículo 3 e 4. Aí outro irmão já abre lá em Jeremias capítulo 14, versículo 12. Vamos ver como é que o povo degenerou a prática do jejum. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? A pergunta é: nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor falou. O Senhor não falou que era para jejuar? Estamos jejuando. Então por que o Senhor não está ouvindo? Ou seja, eu estou fazendo uma troca com o Senhor. Eu estou dando um período da minha vida para o Senhor, para que o Senhor ouça. E o Senhor não está ouvindo. Já degenerou o jejum aí.
Continua. Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e recebeis todo o vosso trabalho. Pronto, porque Deus vai dizer, não, vocês estão agindo para vocês mesmos, então está tudo certo, vocês vão ter a paga que vocês merecem. Vocês não estão fazendo para mim, vocês estão fazendo para vocês mesmos. Então, se é para vocês mesmos, então fique com eles aí. E se a gente continuar a leitura no capítulo 58, Deus vai dizer abertamente: eu abomino o jejum de vocês, porque o jejum de vocês não é para mim, o jejum de vocês é para contentar o ventre de vocês, o desejo de vocês. O jejum que é feito para mim é feito para se humilhar diante da minha presença, se arrepender diante de mim, para que eu tenha misericórdia. Então o jejum não é para buscar nada. O jejum é um sinal de arrependimento e humilhação diante do Senhor, e reconhecimento de que você não é nada e Ele é tudo em você. Amém, meus irmãos? Está dando para os irmãos compreender qual é o sentido do jejum? Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, na verdade, nos humilhando diante do Senhor. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu estou me humilhando diante de ti. Nós vamos chegar no texto de Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 5, que ele diz que nós temos que mortificar nossa carne. Quando Paulo diz que temos que mortificar nossa carne, não é carne, mas mortificar nossa alma, esvaziar nossa alma, esvaziar nossos pensamentos, esvaziar nossa vontade, esvaziar nosso sentimento, para que Deus seja manifesto em nós. Amém, meus irmãos? Então o jejum tem a ver com humilhação e arrependimento que fazemos diante do Senhor. Qual que é a promessa para nós? Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, qual que é a promessa? As outras coisas, elas vão ser acrescentadas sem que você se preocupe com elas. Se você se preocupar em buscar o reino, se concentrar no reino, colocar o reino, Deus é sabedor das coisas que você precisa, Ele vai acrescentar, porque Ele é gracioso e misericordioso. Amém, meus irmãos? Amém. Então, degenerou o jejum numa prática legalista, numa prática formalista. Eu estou fazendo por uma obrigação, ou eu estou fazendo porque eu quero uma casa, ou porque eu quero um carro, porque eu quero sei lá o que. Não, o jejum não é para isso. Avança, irmão. O jejum foi instituído por Deus como parte das festas judaicas, está lá em Levítico. Depois eu vou passar o slide para vocês vão acompanhar direitinho. Então Deus instituiu a prática do jejum nas festas solenes. Por que nas festas solenes? Porque as festas solenes, eles tinham que ter um dia específico, separado para celebrar. Irmão, não dá para você ir numa festa pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, ou dá? Não, quando você vai numa festa, você vai na festa. Você já vai no sentido em participar da festa, que sabe que você vai encher o pandu, né? Vai sair com a barriguinha cheia, forradinha, né? E então você vai concentrado naquilo. Então Deus olha, Moisés, é jejum solene porque tem festa solene, e eu preciso que esse povo se separe para mim nesse dia, exclusivamente para mim. Então, coloque jejum, para que eles entendam que a festa, ela é solene, assim como o jejum, e que a festa é um memorial, é um marco que eles estão voltados inteiramente para mim. O que é que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, essa manhã? Nós estamos numa convocação solene, fazendo uma única coisa, que é buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo a palavra do Senhor. Você pode fazer, dá para você fazer isso na sua casa? Você pode até fazer, irmão. Não é que não vai anular, você pode até fazer, mas você vai perceber que uma consagração que é feita em casa, na igreja, é diferente, certo? Você pode até fazer no seu trabalho se você quiser.
mas você vai perceber que é diferente. Vamos por exemplo, por exemplo, vou pegar o cooperador Renato, é pedreiro, está lá jejuando, está lá, mas ele não tem como ficar com a vida ligada de forma absoluta, porque ele tem uma parede para levantar. Então dá para ele estar lá, ó Senhor, como é que vai ser essa parede? Não vai nem sair. Vai colocar o prumo para ver lá? Ó Senhor, guia minha mão, Senhor. Não, eu estou dando um exemplo. Porque ele está trabalhando, consagrando, mas ele tem que ter uma atenção também no trabalho. Não pode desligar, porque se desligar vai dar errado. Então, o sentido que eu estou dizendo é esse. Quando você está aqui na igreja, você não tem preocupação nenhuma com nada à sua volta, porque o seu sentido está só em estar aqui na igreja. Lá no seu dia a dia você vai fazer, mas você vai ter que dividir essa sua atenção com o seu dia a dia para você poder fazer as coisas que você tem que fazer. Agora aqui não, aqui você só está fazendo isso aqui. Amém, meus irmãos? Não é que os irmãos não vão fazer, deixar de fazer, não. É que lá você vai ter que dividir o seu tempo entre a consagração que você está fazendo e entre as suas atividades que você não vai poder parar. Aqui não, aqui nós estamos parados fazendo só essa atividade. Qual seja? Consagrar ao Senhor, pensar somente em Deus. Amém, meus irmãos? Então eles degeneraram o jejum de forma legalista e formalista. Avança. Em quais circunstâncias o jejum era praticado? Primeiro, como expressão de tristeza. Se você ler lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, você vai ver. Jejuava-se como uma expressão de tristeza. Diga, minha alma está tão triste, que eu não quero nem comer. Tamanha é a tristeza. Vamos ler esse texto aí, irmão. 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Oh meu Deus, tempo é uma coisa que não sei não, viu? 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Quem achou ler rapidinho? Vamos ganhar tempo. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da camargueira de Jabes, e jejuaram durante 7 dias. Olha, durante 7 dias tiraram um período para viver aquela tristeza. E durante 7 dias não comeram. Então o jejum também era praticado como expressão de tristeza. Segundo, penitência. 1 Samuel 7,6. Irmãos, o texto está aí, só vai abrindo e vai me ajudando. Quem está lá em 1 Samuel 7,6, leia. Como expressão de penitência, como uma forma de afligir a sua alma. Quem achou, leia. 1 Samuel 7,6. E congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Pecamos contra o Senhor. Então eles jejuavam como uma forma de penitência, como uma forma de afligir a alma pelo pecado que haviam cometido. Então se jejuava também como sinal de penitência. Se jejuava como sinal, irmão, se você perceber, você vai ver que ninguém está pedindo nada aí no jejum. Pastor, o senhor está dizendo coisa? Não, eu estou sendo bíblico. Estou explicando a doutrina como ela é. Se você perceber as leituras, ninguém está pedindo nada. Outro texto aí, Salmo 69, verso 10. Quem está lendo? Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto me tornou em afrontas. Me humilhei, afligi a minha alma, me humilhando diante do Senhor. Portanto eu não vou comer, eu vou jejuar para me humilhar diante do Senhor.
Também era como forma de punição. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Quem está nele? E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem recebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ninguém aqui tem que jejuar 40 dias e 40 noites como fez Jesus e Moisés. Ninguém. A não ser que Deus diga a você. Porque se você tentar fazer isso, no 15º dia você está morrendo. De inanição e hidratação. Falta de hidratação no corpo. Moisés, Deus, de uma forma sobrenatural, o preservou os 40 dias. Para que ele ficasse ali. Jesus da mesma forma. Então não vá dar um de doido. Moisés fez. Olha, irmão, se tem um propósito, Deus cuida, tá? Agora, se fizer na doida, a responsabilidade é sua. Você não vai nem aguentar. Você não vai chegar nem no 20º dia. Então, porque tinha um propósito específico aqui nessa situação. No Novo Testamento diz que quando jejuar não se mostrai contristados como os escribas e os fariseus. Aí, porque os fariseus faziam como uma forma legalista e formalista. Por isso que Jesus fala, não faça como eles. Que ficam lá para mostrar que estão fazendo. Ninguém tem que mostrar nada a ninguém. Nós temos que nos mostrar para Deus e somente para Deus. Esse é o sentido do texto lá. Então, isso aqui é um caso específico. Então, como uma forma de punição. O que é o jejum? É o meio de mostrar a Deus nossa sinceridade diante dele. Isso é o jejum. Então, quando eu estou jejuando, eu estou mostrando a minha sinceridade diante do Senhor. Senhor, eu estou sendo sincero, eu estou reconhecendo. Eu reconheço meus erros. Eu reconheço meus pecados. Eu reconheço minhas falhas. Eu reconheço minhas fraquezas. Eu reconheço minhas mazelas. Então, quando você parte para uma prática, um exercício, a gente chama isso de exercício espiritual. Você está sendo, na verdade, sincero diante de Deus. Você está dizendo, olha, Senhor, eu sou tão fraco, que eu preciso do teu favor na minha vida. Tamanha é a minha fraqueza. Tamanha é a minha fragilidade. Então, era feito, o jejum era praticado nessas ocasiões também. Lembrando que só existe um jejum conclamado por Deus. O que foi colocado depois disso foi coisa que os fariseus e escribas colocaram. Nós vamos chegar lá. Avança. Deus instituiu apenas um jejum, está lá, Levítico capítulo 16, versículo 23 e Números capítulo 29, versículo 7. Aí, mas se você abrir lá no Novo Testamento, você lê Lucas capítulo 8, versículo 12, você vai ver que eles jejuavam na segunda e na quinta. Quem? Os escribas e fariseus. A ordem divina é um. Mas como o homem quer estar um passo à frente de Deus, ele vai colocar coloca 10. Mas a Bíblia diz que existe um jejum que Deus pediu. Não 10 e não 2. Mas os escribas e fariseus jejuavam na segunda e na quinta. Isso não quer dizer, meu irmão, que você não possa jejuar quantos dias você estabelecer. Não. Você pode estabelecer dias aí. Meu irmão, vou tirar um período aqui de uma semana. Quero me humilhar diante de Deus durante uma semana. Vai na fé. Eu vou durante 20 dias. Vai na fé. Mas o que Deus está mostrando a vocês é que Deus pediu um. E os escribas colocaram um segundo, como que se fosse uma ordem divina. E não foi. Foi um acréscimo dele. Era uma prática de Jesus. Ora, quem é o nosso exemplo máximo de espiritualidade, de ser espiritual? Cristo. Cristo fazia a prática do jejum. E ele precisava, como homem, sim. Como Deus, não. Mas como homem, sim. E para deixar exemplo para mim e para você, que você fazendo essa prática,
você vai se aquebrantar diante do Senhor, você vai se humilhar diante de Deus, e Deus vai derramar da sua graça, seu poder sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Ensinou que o jejum deve glorificar a Deus e não ao homem. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. O jejum é para glorificar a Deus e não ao homem. Não para dizer, ó, eu faço, eu tenho suporte para fazer. Não! O jejum fazemos para glorificar o nome do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é para que o nome de Deus seja glorificado, irmão. O que nós estamos fazendo aqui é para que quando nós chegarmos no nosso culto à noite, nós orarmos e Deus operar. O que nós estamos fazendo aqui é para quando chegar aqui no culto à noite, quem for pregar, Deus dá graça a pessoa pregar e falar com a igreja. O que nós estamos fazendo aqui é para quando nós ungimos as pessoas aqui à noite, elas saírem daqui e sentirem o toque da mão de Deus em suas vidas e sentirem curadas para a glória de Deus, tanto no corpo quanto na alma. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando aqui glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome dele entre os homens. Para isso nós temos que nos preparar, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não é para buscar a glória de ninguém aqui e dizer que nem mais poderoso, não, é para glorificar o nome do Senhor. Os apóstolos jejuavam para buscar orientação divina em suas decisões, está lá em Atos capítulo 13. E se você, tudo, irmão, você vai tirar um período. Tudo você vai tirar um período para Deus. Você vai se desconectar um pouco do cotidiano e vai tirar esse período para Deus. Tem que se estabelecer um propósito, né? Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Mas o propósito qual é? Nós já sabemos aqui. O propósito do jejum é nos humilhar diante do Senhor. Esse é o propósito do jejum, irmãos. Humilhação e arrependimento diante do Senhor. Esse é o propósito máximo. O que vai vir depois disso, irmão, é graça e misericórdia de Deus. Mas o propósito do jejum bíblico, e nós temos que ser bíblico, é humilhação e arrependimento para que Deus haja com misericórdia em nossa vida. Amém, meus queridos? Amém. O que Ele te der depois disso, meu irmão, ó, fique em paz. É claro que no período de jejum você vai pedir pela sua vida, você vai pedir pelas suas questões, mas você está sabendo, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso me humilhar diante do Senhor, preciso me arrepender diante do Senhor, para que Ele então atenda as minhas orações e para que Ele possa fazer alguma coisa por mim, em nome de Jesus. Então esse texto mostra a eficácia da oração e do jejum em nossas vidas. Elas estão ligadas. Olha lá, Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus deixa claro que para uma vida espiritual com eficácia é preciso não só orar, mas também jejuar, para que não sejamos tentados em achar que há em nós mesmos poderes para lutarmos contra nós mesmos e contra Satanás. É por isso que Jesus falou lá, essa casta de demônio, essa espécie de demônio aí, não sai só com oração, ela sai com oração e humilhação, ela sai com oração e ela sai com arrependimento, ela sai com oração e jejum, para que eu entenda que o que está sendo feito não está sendo feito em meu nome e nem pelo meu poder, mas pelo poder do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Estão compreendendo bem? Amém? Avança. O jejum é uma disciplina espiritual e nos leva a nos libertar de quem? Nós vamos chegar nesse texto aí já já. O jejum é uma prática espiritual que nos liberta de nós mesmos. Eu acho que nós já estamos entendendo. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 24. O jejum é uma prática que nos liberta de nós mesmos. Quem achou, leia por favor. Mateus capítulo 16 e verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga.
Olha, a prática do jejum é uma prática de negação. Por que é uma prática de negação? Porque você vai se autonegar não comer. Você vai autonegar a não ingerir nada, nem sólido nem líquido. Porque você está tirando aquele período para Deus. Então, o jejum é uma prática que nos liberta de nós mesmos. Ô irmão, comer é bom? Não é? Vamos dizer, é bom, irmão. Você comer um prato de comida, um bolo, sei lá, qualquer coisa, é bom demais. Logo de manhãzinha, já dormiu, está com o estômago vazio, vai lá, toma um cafezão bom, lá com pão. Olha que coisa boa demais da conta. O que você faz? Você se autonega-se a si mesmo. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou fazer nada, eu vou tirar esse período para Deus. E fortalecendo a alma, né? Sempre a alma. Oi, meu. Jejum significa se abster. A abstenção é a abstenção de alimento por um período. Então você está se autonegando a não comer, a não beber, a não fazer nada, a não ser ficar ali. Você quer ver uma coisa? Quem tem a prática do jejum no trabalho, você está lá trabalhando, de repente vê um cara, ô fulano, vamos tomar um café ali. Porque o cara está vendo que você está lá meio parado, sem comer, sem nada. Ó, vamos ali comer ali um negócio, vamos ali tomar um café ali. Sempre acontece. Né? Eu falo, não, o caboclo come todo dia, boca nervosa. E hoje o caboclo não quer comer? O que está acontecendo com esse camarada? Então é um período que você tira para você se concentrar em Deus. Amém, meus irmãos? Então é um processo que nos livra de nós mesmos e do nosso adversário. Essa disciplina, como as demais da vida cristã, mostra o grau de vontade que temos de Deus. Irmão, essas coisas que nós estamos aqui, ela mostra qual é o apetite que eu tenho de Deus. Esse negócio de orar mostra qual é o apetite que eu tenho de Deus. Esse negócio de jejuar mostra qual é o grau da minha fome em relação a Deus. De congregar mostra o grau da minha fome em relação a Deus. Qual é a fome que eu tenho de Deus? Porque quando você tem fome, você come até você se fartar. Eu sou de uma época, eu vivi um período da minha vida que eu não me comia para me fartar, para encher minha barriga, não, para me satisfazer. Eu comia para a barriga, chega a barriga doer, de tanto que eu comia, porque eu queria meu estômago bem cheio mesmo. Então eu mandava ver. Aí já é um exagero, porque seu estômago fica pesado, você não consegue. Mas a fome é aquela fome que você come, satisfaz, sem sentir peso no seu estômago. Isso é satisfação. Você come o necessário para satisfazer o seu corpo. Só que tem um detalhe: quando vai dar com um pouquinho, você está com fome de novo, você vai lá e come de novo. Então qual é a fome? Essas coisas indicam o grau de fome que eu tenho de Deus, irmãos. Orar, jejuar, congregar, ler a palavra, fazer a obra de Deus indica o grau da minha fome em relação a Deus. Então o jejum me dá essa ideia. Qual é a fome que eu tenho do meu Deus? O grande problema do nosso presente século é que nossa fome de Deus não é tão intensa como deveria ser. A nossa vida no cotidiano tem tirado de nós esta fome por Deus. Então a gente se embrenha tanto com as coisas dessa vida que essa fome não é tão grande como deveria ser. Mas a fome de Deus, ela tem que ser intensa e num crescente, não diminuir. A fome por buscar a Deus, por estar diante do Senhor, ela tem que ser intensa e num crescente sempre. Temos mais pelas coisas desta vida do que pelas coisas de Deus. Não temos muito tempo a perder com Deus, porque nossa vida nos ocupa demais. E nós aqui, irmãos, que cá estamos, somos privilegiados, porque nós aqui, que aqui estamos dizendo que nós temos fome de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que você está aqui, porque sua alma tem sede.
Porque sua alma tem fome. Porque sua alma tem necessidade de se encher de Deus. Por mais que vivemos no cotidiano, mas nossa alma sempre está pedindo pelas coisas do Senhor. É orando, é jejuando, é lendo, é cantando, é pensando. Nossa mente vai estar ligada nele. Seja aqui, seja no trabalho, nossa mente está ligada nele. Porque nossa fome de Deus, ela tem que ser intensa e nunca crescente. Amém, meus irmãos? Avança. Portanto, o objetivo primeiro do jejum é nos ensinar a negarmos a nós mesmos e nos deixarmos ser envolvidos por Deus e nele saciar nossa fome espiritual. Então, portanto, o objetivo do jejum é que nós nos neguemos a nós mesmos para que nós nos deixemos ser envolvidos por Deus. Quantos irmãos ainda não experimentaram essa graça de ser envolvido por Deus? Irmão, as experiências que você tem com Deus, elas te marcam, você nunca esquece. Você morre e não esquece. Tem que ser exercido sempre, porque a gente sente a presença do Espírito Santo, tem que ser uma prática constante. É um exercício, é uma disciplina. Me lembro como hoje, a porta era uma porta de entrada de casa. Eu passei uma noite inteira buscando a Deus lá no Grande Templo, na Pompeia, numa vigília. Busquei e não achei. E aí viemos embora, eu meio frustrado, porque eu vi todo mundo se enchendo e eu fiquei lá mesmo. E aí, em vez de ir embora para casa dormir, nós íamos para a consagração, porque tinha consagração aqui. E aí nós chegamos aqui, estavam aqui as irmãs, acho que meu pé, a Manete, eu, minha mãe, algumas irmãs, e eu parei ali na porta, ali fiquei me ajoelhando ali na porta. Era banco ainda, não tinha cadeira, era banco ainda, eu parei na porta e fiquei orando ali na porta. Olha, irmão, não precisa muita coisa